da Matola e estamos aqui a receber este documento. Queremos saber ao certo o que aconteceu e o que está a acontecer exatamente. Aqui está o microfone. Exato. Muito obrigada. Bom dia. Eu chamo-me Torina Francisco Miquitai. Bom, o que aconteceu é que nós tomamos posse no dia 7 de fevereiro de 2024 como membros da Assembleia Municipal da cidade da Matola. No entanto, no dia, estivemos a trabalhar normalmente. No dia 19 de agosto, recebemos essa mensagem que dizia que já não éramos membros da Assembleia Municipal desde o dia 16 de julho de 2025. Quando recebemos essa mensagem, quando recebi, nesse caso, eu tratei de ligar para os colegas para perceber se de facto eles já tinham recebido esta mensagem. Alguns confirmavam que sim e outros diziam que não. Para os que diziam que não, eu dizia, olha, verifica na plataforma do nosso grupo do WhatsApp da Assembleia, está lá a informação, que nós já não somos membros da Assembleia desde o dia 16 de julho de 2025. Então os colegas foram verificando e um e outro foi confirmando. Analisamos e chegamos à conclusão que devíamos aproximar a Assembleia Municipal na pessoa da Presidente, que é para podermos perceber o que é que de facto teria acontecido, porque da nossa parte ninguém fez a tal renúncia e submeter na Assembleia. E nos dirigimos para a Assembleia Municipal no dia 20, porque recebemos a mensagem por volta das 14 horas e 20 minutos. Quando fomos para a Assembleia no dia 20, pedimos falar com a Presidente. A secretária disse que a Presidente não se encontrava nas instalações, mas que sim, ela estava no Conselho Municipal no encontro. Então, ela orientava para que nós fôssemos para casa e voltássemos outro dia. Nós dissemos que não iríamos voltar antes que a Presidente nos atendesse. O que ia acontecer é que nós íamos aguardar até qualquer hora. Então ela tratou de comunicar à Presidente e por sua vez a mesma, por ver que de facto iríamos permanecer ali, orientou o primeiro vice que viesse nos atender. O primeiro vice veio nos ouvir. Então perguntamos ao primeiro vice sobre a mensagem recebida. Ele disse que não sabia de nada. Tudo bem. Então, gostaríamos de perceber como é que essa mensagem para nos nossos telemóveis e diz a mensagem que a Presidente deu a Vale essa informação. Quem foi a pessoa que submeteu as tais renúncias? Porque nós não viemos aqui na instituição submeter renúncia nenhuma. Então, ele ficou sem resposta mesmo. Disse que pedia imensamente para que não lhe forçássemos a responder nada, porque ele não era a pessoa indicada para responder esse assunto, que pudéssemos aguardar para um encontro com a Presidente, ela que podia dizer. Tudo bem. Dissemos a ele que devia dizer à Presidente quando é que podia nos receber. Ele falou com a Presidente e disse que devíamos voltar no dia 21. Lá voltamos no dia 21. E infelizmente nesse dia 21 eu estava ausente, não estive com os colegas quando lá foram, porque estava no hospital por causa da saúde da criança. Então, essa parte prefiro mesmo não responder. O colega, como esteve presente, ele irá detalhar. Vou aqui mencionar a parte já do dia 21, do dia 28, desculpe. Porque depois do dia 21, do encontro que tiveram com a Presidente, ficou marcado para outro encontro no dia 28 de agosto. E lá eu estive. Entramos na sala da Presidente, sentamos com a Presidente, ela nos saudou, depois procuramos perceber da mensagem recebida. A Presidente disse que era assunto do partido. Senhora Presidente, nós compreendemos que é assunto do partido, mas partido é lá, na outra instituição. Aqui é outra instituição, é a instituição do Estado. Então, se a senhora Presidente recebeu 9 renúncias de 9 membros da Assembleia Municipal, que junto trabalhamos com a senhora, o que custou a senhora Presidente convidar os mesmos para vir ouvir dele se de facto esta informação era fidedigna ou não? E a mesma disse que ela não podia fazer isso porque nós entramos na Assembleia através do partido.
Foi a resposta dada pela Presidente. Aprofundamos mais com as perguntas, onde perguntamos à Presidente qual foi a real motivação que levou ela a agir desta forma, uma vez que aquela instituição é do Estado, não é do Partido Renamo. E se há problemas, é no Partido Renamo, não na Assembleia, porque o regimento é claro, só perde o mandato a pessoa que for a faltar, tem um número ali de faltas que a pessoa comete para poder perder o mandato, o que não é o nosso caso. Então, ela acabou dizendo que, até acabou mandando o secretário da Assembleia para ler o tal documento que se dizia ser resposta do partido. Uma vez que os colegas no dia 21 estiveram reunidos com ela, sentiu-se pressionada e acabou dizendo ao partido que, olha, dê-me a justificação que eu vou dar a esses colegas. E o partido trouxe um documento que dizia que nós deixamos de ser membros do partido desde os dias 22, 23, 24 e a 26 de agosto. Então, a pergunta que não quer se calar, e não se calou mesmo para a Presidente: senhora Presidente, se o motivo que leva os colegas a falsificarem nossas assinaturas, virem submeter aqui para nos tirar, vem a posterior, como é que a nossa retirada foi atempada? Porque a mensagem é clara, deixamos de ser desde o dia 16 de julho, mas a informação tivemos no dia 19 de agosto, que já não éramos desde o mês anterior. E neste mês que diziam que já não eram, tivemos o salário, mês seguinte e até setembro, até quando tomaram posse os outros colegas. Então, a pergunta que não quer se calar até agora, que nos deixa indignados, é: se nós deixamos de ser membros do partido nessas datas aqui mencionadas, como é que perdemos o mandato antes? Por quê? E ficamos indignados também com o posicionamento da Presidente da Assembleia, porque ela, sendo Presidente da Assembleia, devia basear-se na lei e no regimento, o que não aconteceu. Por isso que até hoje que estamos aqui, não temos documento que diz que já não somos membros da Assembleia Municipal. Já exigimos várias vezes, mas até então a Presidente não consegue nos dar. Pedimos também o tal protocolo que se diz que foi submetido lá. A pessoa que foi submeter a informação que tivemos da Presidente é que foi o colega Edmundo João Panguene, que foi lá submeter as renúncias. Então, nós procuramos perceber da Presidente como é que um colega vem submeter 9 renúncias e o tal motivo invocado, porque procuramos perceber da Presidente quais são as reais motivações, qual é a explicação que consta do tal documento. Tivemos informação que é por motivos ponderosos, isto é, nós todos, os 9, renunciamos o mandato na Assembleia Municipal da Matola por motivos ponderosos. Não há quem está a renunciar porque está doente ou porque tem uma situação que lhe impeça de dar continuidade com o seu mandato. Não existe. E procuramos perceber da mensagem, do documento que a Presidente recebeu do partido. Fomos verificar que a delegada política da cidade da Matola, a senhora Milena Josinai, ela é que assina os documentos que diz que nós já não somos membros do partido. Eu pergunto, quem é a dona Milena para eu, Turina? Porque eu fui a pessoa que fui mobilizar ela na casa dela para ser membro do Partido Renamo. E como é que ela hoje tem a autonomia de elaborar o documento que diz que me suspende das atividades políticas do partido? Ela não é Congresso, ela não é Conselho Nacional. O único órgão que pode decidir por essa parte é o Conselho Nacional e o Congresso. Mas, uma vez que as coisas não estão bem dentro do Partido Renamo, aconteceu essa situação. E até hoje aguardamos pela justiça, que seja feita a justiça como deve ser. Nós não merecemos o tratamento atribuído pelos colegas. Nós fomos eleitos pelos matolenses para representá-los. Então, se alguém entende que eu não mereço, esse é o problema da pessoa.
contestar a liderança do presidente do partido não deve constituir motivo de perda de mandato de um membro que foi eleito. Da mesma forma que o presidente não quer deixar a liderança do partido alegando que ele foi eleito, ele foi eleito por um grupo de pessoas que apoiavam ele. Eu fui eleita por milhares de matolenses. Então, que haja respeito quanto a essa situação. Quero mesmo condenar a atitude da presidente da Assembleia Municipal. Ela agiu de má fé. Entendo eu que talvez ela é membro do partido Renamo, só não quer se identificar lá na Frelimo, porque ela sentiu mais dor em relação aos colegas do partido Renamo, porque ela não teria agido assim. Pura e simplesmente devia ter se baseado na lei e no regimento. O regimento é claro, no seu artigo 11, diz que o membro da Assembleia Municipal submete a carta de renúncia por escrito à mesa da Assembleia Municipal. O membro não é a instituição, não é um colega que submete em nome do outro. Eu não tenho mandatário que me representa. Só tenho advogado agora a tratar deste assunto, mas não tinha advogado até a data dos factos para me representar até o ponto de ir submeter um documento em meu nome sem que fosse eu ou sem que tivesse a minha autorização. É essa injustiça que está a acontecer dentro do partido. Contestar a liderança de um líder constitui perda do mandato de um membro. Somos 9 e temos informação que tem mais 5 membros que provavelmente na próxima sessão vão perder o mandato porque os mesmos não compactuam com a liderança do partido. Muito obrigado. Ilustre Mochador, depois de ter recebido esta informação, quais foram os passos subsequentes? E a pergunta primeiramente que eu coloco é, ainda é membro da Renamo? Em algum momento teria se afastado da Renamo? O que estão a fazer depois de ter recebido esse vosso afastamento da Assembleia Municipal? Muito obrigado. Muito bom dia telespectador aí em casa, bom dia vasta equipa da tua TV. Primeiro dizer que não sou Mochador, mas sou Zito Arthur Lino. Zito Arthur, ok. Muito obrigado. Depois dessa maratona toda, eu em particular continuo membro do partido e por o seu conhecimento fui eleito há bocado através dos combatentes. Neste momento assumo o cargo a nível da província de Maputo, sou coordenador político provincial neste exato momento. Para dizer que não deixei de ser membro da Renamo por conta disto. Ninguém me convidou a Renamo, não é o SUFO que me chamou para eu ser membro da Renamo, é a ideologia da Renamo pela qual eu me mobilizei sozinho e fui me apresentar em 2000, daí ninguém poderá me tirar na Renamo que não seja eu por iniciativa própria. Se é membro da Renamo, qual foi a justificativa para afastá-lo da Assembleia Municipal? O afastamento, primeiras motivações eu não sei, mas importa referir que não há outra questão porque nós temos vindo a contestar a liderança do Suf Momad. O Suf Momad não está a caminhar junto com aquilo que são as pretensões do partido. Ele se desviou do partido, está a fazer coisas dele que não tem nada a ver com o partido. E nós não podemos deixar nosso partido afundar, temos que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é haver o espaço para que nós possamos colocar aquilo que são problemas do partido. Mas esse espaço não existe dentro do partido. Não havendo esse espaço para nós expormos aquilo que são problemas do partido, não havendo espaço para discutirmos de forma profunda questões do partido, não encontramos outra forma a não expressarmos desta maneira para com que o presidente, os órgãos do partido, tomem conhecimento que qualquer coisa não está bem dentro do partido. Mas até então percebemos que todos os órgãos do partido, assim como o presidente, estão obsoletos. Não tem ideia, não tem iniciativa, não há planos para o futuro do partido. O que lhes interessa, eles,
são as posições que eles neste momento ocupam e os benefícios do partido, que o partido lhes dá. Essas que são as questões muito importantes que faz com que a liderança do SUF e os órgãos do partido não estão a gostar, porque nós estamos a manifestar com que o senhor SUF volte à linha, volte à ideologia do partido. Então, essas são as razões pela qual que nós estamos a manifestar. Não temos problema com o senhor Ossufo Pessoa, que fique claro isso. Senhor Ossufo Pessoa, ele se deixar o partido, na liderança do partido, ele volta ao membro, fica membro do partido. Nós vamos dar oportunidade, podemos preparar a ele, ser grupo de choque, podemos preparar a ele, ajudar a encarregar escadas, colar panfletos. Esse é o trabalho que pode merecer o Ossufo Momad neste momento. Mas não pode continuar na liderança do partido. Ele não merece neste momento. E quando receberam aqui essa suspensão ou retirada da Assembleia, o que é que fizeram depois? Recorreram a que instância e quais são os passos dados até este momento? Bom, primeiro dizer que foi um desrespeito contra os munícipes da Matola, e desde a minha idade até então, desde que comecei a fazer política, nunca ouvi um processo igual a acontecer em todo o canto do mundo. Nunca ouvi. Se alguém já ouviu, pode me dizer. Eu nunca ouvi. Então, houve falta de respeito da parte da senhora presidente da Assembleia da Matola, que ele muito bem sabe que nós fomos eleitos, como qualquer um, membro da Assembleia da República, deputado, estamos a falar membro da Assembleia Provincial, assim como o presidente da República, e tudo está plasmado na lei. Como é que esses indivíduos, essas figuras devem perder o seu mandato. Então, a senhora presidente não quis, preferiu-se fazer casamento com o partido Renamo e o SUF Momad para nos prejudicar, mas também um dos objetivos é carregar os amigos, filhas, pessoas mais próximas que estavam na lista como suplentes para se beneficiar daquele subsídio que nós ganhávamos lá na Assembleia Municipal. Esse é um dos objetivos. E outro, sim, é porque nós, depois de tomarmos conhecimento, não paramos por aí. Tudo estamos a fazer. Já tivemos o primeiro passo, já submetemos providência cautelar esse que não teve provimento, mas mesmo assim temos um processo principal neste momento que está no Tribunal Administrativo, mas também temos processos na Procuradoria e na Procuradoria do Distrito e na Procuradoria da Província. E a Procuradoria do Distrito já mandou o processo na Cerni, que está sendo investigado, e neste momento temos informações que a dona Milena e o senhor Manjate poderão ser constituídos, arguídos por esse crime que eles cometeram de falsificação de assinaturas. As assinaturas foram falsificadas, os senhores não assinaram nada. Não assinamos nenhum documento, nós. Não assinamos nenhum documento. Falsificaram vossas assinaturas, submeteram na Assembleia e, assim sendo, os senhores foram afastados. Eu desafio o senhor Manjate, desafio a senhora Milena, que diga quando, aonde. Qual é o cargo do Manjate? Qual é o cargo do senhor? Manjate era atual delegado político provincial de Maputo, indicado pelo senhor Ossufo Momad. E a senhora Milena também foi delegada política indicada pela senhora Clementina a nível do distrito da Matola. Então, essas pessoas não estão ao serviço do partido, estão ao serviço das pessoas que eles nomeiam. Então, nós não podemos cruzar os braços. Temos que fazer alguma coisa para salvar a Renamo. Não podemos deixar essas coisas acontecer desse jeito. E a presidente da Assembleia Municipal acha que agiu de má fé, deveria ter vos ouvido? Acha que em algum momento ela favoreceu um lado em detrimento do outro? A presidente da Assembleia é nossa colega. Ela tem como nos encontrar, tinha como nos comunicar para procurar saber. Aliás, este problema da Matola não foi só apenas na Matola. A Renamo pretendeu submeter outras renúncias em outras autarquias, como na Zambésia, como em Nampula, Gondola. Sim. Todos aqueles que contestam a liderança da Renamo, provavelmente que estejam nas assembleias. Então, o plano que foi acionado era retirar todos esses das assembleias. Mas os presidentes das autarquias, que, por sinal também, membros do partido do Frelimo,
não optaram dessa via. Basearam-se na lei. Basearam-se na lei. Não retiraram as pessoas. Chamaram Chamaram as pessoas. Epá, o seu partido submeteu um documento aqui. O senhor tem conhecimento desse documento? Não tenho conhecimento. Então o presidente devolveu o partido. Estou aqui com o seu membro, disse não tem conhecimento desse documento. Então esse documento não tem legitimidade. Então, o único sítio onde concretizou-se este cenário aqui de falsificação de assinaturas e afastamento dos membros da Assembleia Municipal é na Matola. Só foi na Matola só. A presidente não chamou. Não nos chamou. Mesmo os encontros que a colega fazia referência aqui, que nós tivemos, nós é que esforçamos a presidente, não porque ela queria, nós esforçamos. E ela acabou concedendo e tivemos uma das palavras que ele disse que a lei não diz quem submete o documento. Se a lei não diz quem submete o documento, é porque ela não deve. A lei está clara. O membro tem que fazer por escrito e submeter à mesa da Assembleia. O membro. Agora, ela disse que a lei não diz quem deve submeter o documento. Então, ela tem mão suja no tudo isso que está a acontecer a nível da mesmo última questão. Se eu questionasse aqui, nesse movimento de pessoas de membros da RENAMO que não estão de acordo com o SUFMOMAD, qual é a zona mais forte, qual é a zona onde temos mais pessoas mobilizadas para tentar remover o SUFMOMAD? Este movimento está a nível nacional, em todo o país. Como tens conhecimento, nós estivemos na sede nacional. A nossa estadia na sede nacional não era para maldade contra o senhor SUFMOMAD. Já que o senhor SUFMOMAD não consegue nos procurar para nos aproximar, entendíamos nós que, estando na sede nacional, o senhor SUFMOMAD podia nos aproximar e conversar conosco, ouvir o que é que nós temos a dizer. Mas o SUFMOMAD preferiu ir comprar polícias da UIR e mais outros para virem nos alvejar ali na sede nacional. Logo, está claro que este senhor não tem qualidade nem de ser presidente do partido, muito menos de merecer confiança aos moçambicanos que possam um dia depositar o voto nele. Não tem qualidade de ser presidente. Ele é um pai. Quando os filhos choram, o que um pai faz? O pai aproxima, filho, o que está a acontecer? Ouvir de filho. Mas não, ele não optou assim. Preferiu nos matar. Mesmo para terminar, estamos sem tempo. A pergunta que eu colocava aos três pedidores, posso colocar aqui aos dois membros da RENAMO. No seu ponto de vista, qual é a cura para a RENAMO neste momento? A cura para a RENAMO é a remoção do senhor SUFMOMAD. Só isso? Basta sair o SUFMOMAD, a casa já está armada. E convoca-se, tem que se dissolver todos os órgãos do partido e armarmos a casa. Convocar-se um congresso extraordinário, os candidatos estarão lá e elegermos um novo presidente que possa prosseguir com os destinos do partido. Ok, em educações finais, qual é a cura da RENAMO no seu ponto de vista? O que se pode fazer? O colega já disse, o remédio mesmo é a retirada do presidente SUFMOMAD. Então, seria do bom tom que o presidente compreendesse que a preocupação não é só dos 9 que tirou da Assembleia Municipal, mas sim é de todo o povo moçambicano. Acompanhamos isso nas campanhas, era rejeitado. Então, e os colegas, dou culpa muito mais aos colegas, os delegados políticos provinciais, porque eles perceberam dessa situação no terreno, mas em momento algum, acredito eu, chegaram de dar o relatório ao presidente por causa dessa coisa de ser tão escova demais que não consegue a pessoa dizer, senhor presidente, isto não está a dar. E essa mensagem vai mesmo, se é que o presidente tem conselheiro, vai mesmo para os conselheiros do presidente SUFMOMAD. Lhe aconselharam mal, porque logo que viram a situação de 2019, fomos para 2023, não houve reação por parte da liderança. Os nossos colegas ao nível superior deviam ter tomado medidas, senhor presidente. Com isto aqui, estamos mal, não chegaremos a lugar algum em 2024. Pedimos para que cesse, deixe uma outra pessoa para ver se conseguimos percorrer a distância que nos aguarda à frente. Mas não conseguiram fazer isso. Então, o remédio mesmo para a cura da RENAMO por definitivo é a retirada imediata do presidente SUFMOMAD da liderança do partido, onde
vai-se ao Congresso Extraordinário para a eleição do novo presidente, para que com esta nova figura possamos levar o partido onde o presidente da Câmara e todos os moçambicanos sonham chegar, que é na Ponta Vermelha. E muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, colocamos o final desta nossa interação com os dois membros da Assembleia Municipal e fica a questão, e é pressionado, sei que é as autoridades, a esclarecerem o que de fato teria acontecido. Estamos a falar de falsificação de assinaturas. Seria de bom tom que mostrassem que a lei não é para alguns, em detrimento de outros, que é para todos os moçambicanos, como forma também de desencorajar esta prática criminal. Produção, temos aí o assunto Manuel de Araújo, podemos ir reclamando. Manuel de Araújo diz que está a ser perseguido. A PGR, a governação está contra ele. Há um projeto de requalificação da via, entretanto está a ser boicotado. Não só, Manuel de Araújo está a dever vereadores, está a dever vários profissionais daquele município e ele acusa o governo central. O governo central não deu dinheiro. O Manuel de Araújo está a parecer um mau gestor e lança a culpa ao governo que não injetou dinheiro naquele município. Carrega aí a matéria. Governar a cidade de Quelimane, nós vamos entregar as chaves. Venham eles governar. Nós vamos passar para a Procuradoria. Vamos trocar de posição. Se é esse o objetivo deles. Caso contrário, por favor, deixem-nos trabalhar. E no fim, julguem-nos por aquilo que... O que acontece hoje é que amarram-te as pernas, põe-te na pista de atletismo, põe-te ao lado da Lourdes Mutola, com as pernas amarradas, dizendo, concorre lá com a Lourdes. Não é possível governar assim, não é possível ganhar. Presidente, pergunto se neste processo com a ANE e NATO houve alguma colaboração. Pergunto se o que eu queria lhe dizer é o seguinte. Eu tenho fotos e imagens do senhor Tony Sai, que é um senhor que dizem que fez parte desse estudo que foi feito. Ele participou numa das reuniões aqui no nosso município. Eu tenho as fotos e ele participou. Ele não se opôs ao projeto. Eu tenho imagens dos agentes da Polícia de Trânsito que nós convidamos para o município, vieram para uma das sessões. Nós realizamos 3 sessões de consulta pública. Participaram régulos, participaram ciclistas, participaram motociclistas, participou a Polícia de Trânsito, participou a ANE. E estou a mencionar esses nomes porque nós temos as fotos, temos as provas. Eles participaram nessas coisas. Então, se eles tinham alguma dúvida, que viessem ter conosco. E se ainda tiverem, venham ter conosco. Nós estamos disponíveis para poder explicar. Vimos o Manuel de Araújo associando a política.